Saudações! Nesse vídeo eu vou esclarecer alguns pontos sobre a função consumo. É uma abordagem matemática e é isso aí. Espero que esclareça alguma dúvida, alguma coisa assim, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu andei pesquisando sobre a função consumo, né? A função consumo, ela foi proposta por Keynes, se baseia na lei psicológica fundamental, que foi desenvolvida também por Keynes. No livro Teoria Geral do Emprego, Trabalho e Renda. Um negócio assim, não lembro bem direito o livro agora. Eu não cheguei a ler o livro porque não, não tenho acesso ao livro, né? Mas assim, bastante gente, assim, todos não, bastante trabalhos que eu li estavam falando desse livro lá. Se eu não me engano, no capítulo 8, enfim. Mas esse é Keynes, ela foi proposta por Keynes. Se baseia na lei psicológica fundamental desenvolvida também por Keynes. Bom, de maneira bem simples, e tendo em vista que tudo que eu disser aqui não encerra o assunto, ou seja, o assunto não se esgota, certo? Eu só estou repassando informações assim. Elas são verdadeiras as informações, ok? Então, bem resumidamente, a lei psicológica fundamental de Keynes diz que, conforme a renda aumenta, as pessoas aumentam o consumo, mas numa proporção menor do que o aumento da renda. Essa definição eu pesquisei no Google, né? E eu retirei ela de passeidireto.com. Naquela região que tem ali no Google, as pessoas também perguntam e tal. Mas é só para dar uma ideia mesmo, mesmo que geral sobre o assunto tratado aqui. Porque o que importa aqui é a interpretação da matemática na função em questão, ok? Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui, deixa eu ver, acho que assim tá bom. Deixa eu ver lá. Aqui, ok, vamos lá. Nós temos que, primeiramente, vamos chamar isso aqui, ó. C igual a consumo. A de autônomo. A de autônomo, que é igual ao consumo autônomo. Aí, temos CA. Ela pode aparecer assim, pode parecer margem de propensão a consumir, ou MGPC, ou Czinho. Esse é um C grande, esse é um Czinho. E o A também pode aparecer assim, ó. Um C com uma travessão em cima. Não sei o nome daquilo ali, mas enfim. Então tá, o consumo autônomo, a margem de propensão a consumir, e YT, que é igual a renda disponível. Renda disponível. Ok? Ok. C é o consumo. A é o consumo autônomo. O que vem a ser o consumo autônomo? O consumo autônomo vem a ser o que é necessário, o que é independentemente da situação, se a pessoa não fizer, ela não vive. Que são as necessidades básicas. É água, alimentação, abrigo, né? Que sem abrigo, dormindo no chão, devido à umidade, a pessoa, né, não aguenta muito tempo. Essas coisas assim, né? É o básico, né? Manutenção de imóvel, né? Porque, assim, por mais que seja uma casinha simples, né? Uma hora tem que trocar uma lâmpada, um vidro, uma telha, é... enfim, manutenção de imóvel, né? Ou seja, é um consumo autônomo, é uma coisa que independe da renda. Ela porque, veja bem, por mais que não exista renda alguma, vai ser necessário se alimentar, se vestir, tomar água e tal, né? Essas coisas assim, elas não dependem da renda, ok? E a renda o que que é? A renda é
talvez não seja essa a definição correta e tal, né? Mas que nem eu disse, eu vi pouco sobre isso, né? Mas existem assim quatro formas de renda, quatro formas básicas. Que ela pode, assim, acúmulo de capital, acúmulo de riqueza. Sobre esses termos eu não vou entrar em detalhes. Só vou dizer que a renda pode ser proveniente de juros. Quem recebe isso aqui não é a poupança, é a caderneta de poupança, que é um investimento, certo? Que você faz em um banco. A caderneta de poupança rende juros para quem aplica nela, né? Onde mais que se tem juros? Compras em lojas e departamentos, né? Que você compra a prazo no carnê, por exemplo, tem juros. Você paga a mercadoria e uns juros. Cartão de crédito também tem juros, porque você paga lá as suas compras e tal. Daí você paga mais um tanto lá dos juros, né? Enfim, juros é uma forma de adquirir renda, de você juntar mais unidades monetárias, certo? Temos os juros, temos o aluguel, né? Aluguel de imóveis, de equipamentos, de, de terra, enfim, né? Temos juros, o aluguel, o salário. Os salários, todo mundo sabe, né? Você trabalha e você recebe um salário. E também a poupança, que eu já falei, não é a caderneta de poupança, é só poupança, que é o acúmulo de renda, o acúmulo de capital, é o que sobra. É a renda menos o consumo, certo? Então. Não, desculpa, eu confundi aqui, não é poupança, não, aqui, ó. Aqui é lucro. Lucro. Lucro, todo mundo sabe o que é não, né? Às vezes nem todo mundo sabe, né? Mas lucro é compra por A, você compra uma mercadoria por A e vende ela por A mais 2, por exemplo. Daí esse 2 aqui é o lucro, certo? Bem simples, só para ficar claro, né? Salário, você trabalha lá numa empresa e tal, né? E daí no final do mês cai lá teu dinheirinho e tudo, né? Referente às horas trabalhadas, certo? O aluguel isso aí com certeza todo mundo sabe, né? Você tem um bem, que pode ser um imóvel ou um equipamento, e aí o que que você faz? Você pega e ele tá lá parado. Aí você fala, ó, fulano, eu tenho aqui essa máquina aqui, ela sela os pacotes e tudo mais, você tá precisando, não sei o quê. Já que você não quer comprar, faz o seguinte, eu alugo ela para você aí, você usa ela e me paga um tanto e tal. A mesma coisa com carro também, com imóvel, né? E os juros, né? Os juros bom, por exemplo, empréstimo bancário, né? A pessoa vai até uma instituição bancária lá, tá lá a instituição bancária, dela chega e quer um empréstimo para pagar as contas, enfim, fazer o que quer que seja. E aí o que que ela paga o que ela emprestou mais uma porcentagem. Essa porcentagem que ela paga mais sobre o valor que ela emprestou são os juros. Ou seja, quem empresta o dinheiro e recebe o dinheiro mais os juros. Ele aumenta a renda. Certo? Eu não queria entrar muito em detalhes, né? Porque isso aí assim, as coisas que eu falar aqui talvez você use no seu trabalho, né? E eu não recomendo isso, né? Porque nem tudo, né? Eu vou só fazer interpretação matemática das funções, da função consumo, e sobre isso é uma interpretação matemática mesmo, né? Para não fugir muito do assunto, eu vou já direto para ele, certo? Desculpe as interrupções, né? Então tá. Eu vou dizer aqui, ó, que o consumo
O consumo é função. É função de um consumo autônomo, ou seja, as pessoas, né? As pessoas vão poder, vão ter que consumir alguma coisa, vão ter que comprar alimento, por exemplo, consumo autônomo. Mas eu vou chamar de margem de propensão a consumir de M, certo? Mais Mzinho, ó. Mzinho vezes a renda disponível. Aqui o que acontece? O que acontece aqui é que nós temos uma função de primeiro grau. Aqui, ó, escrever os termos embaixo. Y é igual a B mais AX. Ou a fórmula mais padrão dela, né? Y é igual a AX mais B. Onde A é o coeficiente angular, ele determina se a reta está mais inclinada ou menos inclinada, e ele se relaciona com o M, que é a margem de propensão a consumir. E nós temos o B, que é chamado coeficiente linear, e ele se relaciona aqui com o A de consumo autônomo, certo? E o Y é a imagem da função. Ou seja, aqui nós dizemos que y está em função de x, porque x varia. X é a variável dita independente e y a variável dependente. Porque veja bem, a partir dos valores que eu escolho para x, esses valores vão me devolver um outro valor em y. Ou seja, o valor de y depende do valor que eu escolher para x. Por isso que y é dependente de x. E x é independente. X é independente dos outros números. Ele só depende da minha vontade, né? Da minha vontade de escolher o número apropriado para minha análise. Certo? Então nós temos lá. Nós temos que então o primeiro fato, a função consumo, ela é linear, certo? Ela é linear. Ela é uma função linear de primeiro grau. E agora, o que vem a ser? Eu preciso definir alguns outros termos a mais. O que vem a ser a renda disponível? A renda disponível vem a ser uma renda qualquer, por exemplo, um salário, sei lá, o PIB, tudo mais, né? O PIB não, por enquanto não vou falar nada disso, ó. PIB não, mas ela é um salário, um aluguel, um juro, um lucro, né? Uma renda, ela é uma renda qualquer, menos algumas taxas. Essas taxas aqui, só para simplificar, eu vou chamar de impostos e tal, né? Essas coisas assim. E geralmente, se diz que geralmente o T, ele é uma taxa percentual da renda. O que nos leva à seguinte equação aqui, ó. Y menos Y vezes Tzinho, que é a renda disponível, certo? Que é a renda menos algum percentual da renda aqui, certo? Então, tá certo. Isso ainda nos mostra que uma outra maneira de escrever é y vezes 1 menos t. Porque aqui, se eu aplicar a distributiva aqui, né, tá na mesma aqui, ó. Y vezes 1 menos y vezes t. Eu volto de volta nessa fórmula aqui, certo?
Só coloquei em evidência, que se diz colocar em evidência o fator comum, certo? Então tá, essa é a renda disponível, né? Sobre T, eu não vou falar muito porque, enfim, é uma taxa, né? Quanto menor a taxa ali, quanto menor a taxa, maior a renda, certo? Para análise aqui não não vai precisar. Mas ó, só para falar, né, que eu tenho que falar disso, né? Eu acho que agora senão eu fico com peso na consciência depois. É o seguinte: quanto menor a taxa, maior a renda, certo? Por exemplo, lá, se eu tenho uma renda lá de R$ 1.000, R$ 1.000, e a taxa é 20%, ou seja, disso aqui vai sobrar 800, certo? Que 20% de 1.000 é 200. Agora, se a taxa for menor que 20%, certo? Ó, por exemplo, 1.000 menos 5%. Bom, já vão sobrar 950. Ou seja, quanto menor a taxa, maior a renda. Mas isso aqui não vai interferir tanto assim, certo? Então nós agora já sabemos aqui como calcular a renda disponível. Você pode substituir isso aqui nessa fórmula aqui, que ela fica assim dessa maneira assim, ó. O consumo é igual a um consumo autônomo mais uma margem vezes y, que multiplica 1 menos as taxas, certo? Mas enfim, né? Só uma questão de escolha, né? Dependendo às vezes se é melhor trabalhar assim, é melhor trabalhar assim, é uma questão de escolha pessoal. É sim, o que é importante aqui, ó, usar essa daqui, eu vou trabalhar praticamente com essa daqui. É essa aqui, ó, a margem de propensão a consumir. Olha, a margem de propensão a consumir, ela está no intervalo de 0 até 1. Ok? Isso por quê? Porque é o intervalo aqui, né? Aberto, ó. Ele nem chega a 0 e também não chega a 1. Poderia ser assim também, né? 0 e 1. Intervalo aberto. Ele nem chega a 0 e nem chega a 1. Por quê? Veja bem, a margem de propensão a consumir, o que ela vem a ser? Ela vem a ser um valor percentual de quanto a pessoa, enfim, a, o ser, a entidade sobre a qual você está fazendo a análise, ela está disposta a consumir. Por exemplo, uma pessoa que ganha lá R$ 1.000, ela tem uma renda de R$ 1.000, certo? Aí ela está disposta a consumir 80% desses R$ 1.000. Então, a margem de propensão a consumir é quanto? 80%, é a mesma coisa que 80 sobre 100, que é igual a 0,8. Certo? É o número maior que 0 e menor que 1. 0,8, certo? E o que acontece? Bom, esse aqui eu não vou falar o que acontece por enquanto, né? Mas vamos ter em mente aqui que a margem de propensão a consumir é maior que 0 e menor que 1. Ela é quanto por cento da renda que a pessoa está disposta a gastar.